Como, como a maioria de vocês sabe, esse mês a capela está fazendo aniversário, 14 anos, e a gente é muito feliz por tudo que Deus tem feito em nós e através de nós todo esse tempo. Nós somos gratos a Deus até pelas dificuldades que a gente passou, porque elas nos fizeram aprender um pouco mais, amadurecer. E aí nós começamos essa série há 2 domingos, e eu abri essa série falando exatamente sobre igreja, não sobre a capela, mas sobre a igreja de Jesus Cristo. E eu disse uma frase até certo ponto constrangedora, de que a igreja, de um modo geral, tem feito nos últimos séculos um trabalho excelente afastando as pessoas de Deus. E o que eu quis dizer com isso é que você sabe pela história o que já foi feito em nome de Deus, guerras que já foram criadas, pessoas que foram torturadas, pessoas, não sei se você sabe, até pouco tempo atrás, coisa de uns 60 anos atrás, 50 anos atrás, tinha muitos lugares que não podia ler a Bíblia. Você ia na igreja e aí o culto era feito em latim. Ninguém entendia nada do que era dito. E isso, lógico, afasta as pessoas. Elas acabam não conhecendo Deus como Ele realmente é. Então, nós no primeiro dia explicamos qual era a ideia de Deus quando Ele enviou Jesus e como é que Jesus começou esse movimento que acabou se chamando igreja. E aí, na semana passada, nós falamos sobre a revolução que Jesus trouxe a esse planetinha que a gente habita. Ele trouxe um novo elemento para as questões tão difíceis que todo religioso tinha que lidar no primeiro século, que era a questão das leis. Jesus veio com um novo princípio. Jesus veio falando em amor, e quando perguntaram para Jesus quais eram as leis mais importantes de todas as 613 que Moisés tinha escrito, Jesus falou, olha, ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Esse amor era um conceito novo à época, foi isso que eu disse na semana passada, e nós demonstramos aqui semana passada como é esse amor na prática, como Jesus colocou isso em prática para que não ficasse dúvida nenhuma. Hoje, terceiro dia dessa série, eu quero me aprofundar um pouco mais nessa questão desse amor de Deus e desse novo princípio que rege as nossas vidas a partir de Jesus Cristo. Eu vou fazer o melhor que eu puder para explicar alguns textos complicados aqui para vocês, mas que, em nome de Jesus, se Deus me conceder essa graça e o Espírito Santo tocar o coração de vocês, eu quero que vocês saiam daqui finalmente entendendo esse novo sistema proposto por Jesus, porque isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Porque sabe o que acontece? Você ouve sobre a graça de Deus, sobre o amor, e você crê e começa a praticar, mas aí começam a aparecer os problemas da vida, e você começa a se sentir sozinho de novo, se sentir abandonado. E aí você acha que Deus está desatento, Ele não está prestando atenção em você, Deus deve estar ocupado com outras coisas. E aí você começa a ficar frágil, com medo. E aí você já não tem certeza mais daquilo que você acredita. Ué, mas se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? E aí o que acontece com os cristãos, ou os religiosos? O que acontece? É mais fácil você se apegar à lei, você volta, você dá um passo atrás e gruda na lei, porque a lei é mais fácil de entender do que a graça. Então, você acha que tem alguma coisa errada, que você tem que fazer isso está acontecendo porque Deus está te punindo por causa disso, então você tem que fazer isso e aquilo, e aí você se apega a isso como se isso fosse trazer a transformação. E muitos pastores, eu posso dizer que provavelmente a maioria das igrejas, prefere ensinar sobre a lei. Olha, isso você pode, isso você não pode, porque é mais fácil da gente entender. Então, se você fizer isso, não fizer isso, Deus vai te abençoar. É mais fácil você entender isso do que você entender o amor.
Então a gente acaba se apegando a isso, só que o que acontece? Você continua tendo dificuldades de cumprir a lei. Continua sendo difícil cumprir a lei. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui para vocês hoje. Na verdade, eu fiz a pesquisa, eu achei num livro do C.S. Lewis. Eu não sei se vocês conhecem esse autor. O C.S. Lewis era um professor, um filósofo, um cara brilhante, um intelectual, e era ateu. E o C.S. Lewis, quando ele conheceu a graça do Senhor Jesus Cristo, ele foi transformado, ele continuou sendo um professor, continuou sendo brilhante, um intelectual, só que cristão. E ele escreveu coisas maravilhosas sobre Jesus. E num dos livros dele, ele faz uma compilação de mandamentos que todas as religiões, de um modo geral, as tradicionais, religiões antigas, lá do Egito antigo, o judaísmo antigo, o chinês antigo, o confucionismo, o C.S. Lewis juntou algumas leis comuns a todas as religiões, pelo menos essas mais tradicionais. E aí ele publicou nesse livro os 8 mandamentos que a maioria das religiões seguem. Então eu trouxe para vocês, são esses os 8 mandamentos, a gente pode colocar aí no telão. Os mandamentos são o seguinte: primeiro, não prejudique outros com palavras ou atitudes. Obviamente, se você for ver na tradição judaica também, nos mandamentos de Deus, você vai encontrar as mesmas coisas de uma outra forma. Mas isso aí é comum a diversas religiões. Honre os seus pais, obviamente. Seja gentil com os irmãos e com os mais velhos. Seja honesto ao fazer negócio com os outros. Bacana, né? Tá tudo certo. Não minta. Não faça sexo com a esposa de outra pessoa, né? Não adultério, etc. Cuide dos mais fracos. Coloque os outros em primeiro lugar. Ele falou assim, olha, esses 8 mandamentos são de diversas religiões tradicionais, incluindo o judaísmo. E o que acontece com todas as pessoas de qualquer religião, seja lá qual for? Aqui eu já estou ampliando a nossa conversa. Seja qual for a religião, o budista, o confucionista, seja lá qual for, o islamismo, seja lá qual for. O que acontece com todas as religiões que têm os seus mandamentos? As pessoas não conseguem cumprir. Isso é uma coisa comum a todos. Você se esforça, você se dedica, você faz penitência, você faz isso, faz aquilo, daqui a pouco, plum, você tropeça, cai de novo, peca de novo, e aí vem aquele peso, né, aquele sofrimento, aquela culpa. E aí você se penitencia de novo, faz alguma coisa, faz sacrifícios, faz isso ou aquilo, dependendo da religião, e daqui a pouco você tropeça de novo. Parece que você nunca vai conseguir. E na verdade não vai mesmo. Na verdade não vai. Sozinho você não consegue. Vamos fazer um teste aqui dos 8 mandamentos? Quem daqui nunca prejudicou alguém com palavras ou atitudes? Levante a mão. Eu não posso levantar a mão. Alguém pode? Você levantou a mão? Ah, quase. Só estava coçando o cabelo. Todos nós já prejudicamos alguém, né? Alguém aqui nunca desonrou pai e mãe, nunca numa briga falou o que não devia, ou o próximo, ou deixou de cuidar de uma pessoa em necessidade. Todos nós falhamos. Isso é o que nós temos em comum. Todos nós erramos. E aí o que acontece? Na religiosidade, você quando erra, você fala, agora eu estou encrencado com Deus. Eu estou encrencado com Deus. E mesmo se você não for religioso, talvez tenhamos aqui algumas pessoas que falam, por isso que eu não gosto de religião. Então eu não sou religioso, eu venho aqui porque minha esposa me obriga, ou então porque meu amigo vai pagar uma pizza depois, mas eu não gosto desse negócio de religião. Mas eu desafio você a olhar para você mesmo, você também se desaponta consigo mesmo. Fala a verdade, você se desaponta com você mesmo. Você quer fazer alguma coisa, mas você não consegue. Você promete que, não, agora nunca mais vou fazer isso, vou abandonar esse vício, vou deixar de fazer isso. E aí você mesmo falha. Então, aí o que você faz? Você acha uma boa desculpa para o seu erro. Você fala assim, ninguém é perfeito. Então, isso já serve de muleta
eu erro, eu acerto, ninguém é perfeito, está tudo certo, né? E você quer se sentir bem com isso. O cristão, o religioso, quando ele começa a tropeçar, ele já foge da igreja, ele desaparece, ele dá um tempo, né? Não, estou precisando dar um tempo e tal, porque ele não quer encarar as pessoas, né? Porque se ele encarar, ele não vai poder falar a verdade. E aí, o que acontece? Você tropeça, você é escravo daquela lei. Bem-vindo à religiosidade, é isso que a religiosidade ensina. Bom, Jesus veio a esse mundo para trazer um novo sistema, uma nova proposta. Jesus sabia que nem eu, nem você, nem o judeu, nem o budista, nem ninguém conseguiria cumprir as leis totalmente. Jesus já sabia disso. Que o simples fato de você ter uma regra não significa que você vai cumprir. Então Jesus sabia disso. Então Jesus trouxe um novo sistema, apresentou uma outra coisa, que eu quero apresentar para vocês aqui, que eu disse que é um trecho, às vezes, difícil de entender, o livro de Romanos, nem sempre é muito fácil quando você lê sozinho. Eu vou tentar ver se eu consigo ajudar vocês a entenderem o que o apóstolo Paulo escreveu sobre esse novo sistema apresentado por Jesus Cristo, que pode mudar a nossa vida e a nossa forma de encarar o pecado, as leis e tudo mais. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu peço que você abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8. Se você não tiver a Bíblia, a gente vai colocar os versículos ali, mas olha como Paulo é direto, e se a gente tiver com o coração aberto, eu acho que é simples de entender. Paulo diz o seguinte, que Jesus veio para acabar com uma coisa que pegava todo mundo, que era o pecado. Paulo diz assim no primeiro versículo de Romanos 8, ele fala assim, olha, portanto agora que Jesus veio, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer o seguinte, agora você não é mais réu. Jesus, na cruz, ele pagou pelos nossos pecados. Aquele sistema de sacrifício que existia antes de Jesus, eu peco, eu vou lá, sacrifico um bode, uma ovelha, uma pombinha, dependendo do pecado, um dinossauro, seja lá qual for, aquele sistema não estava dando certo. Então Jesus veio como o próprio sacrifício, para que aquilo fosse mudado, porque ele sabia que a gente não ia conseguir. Então você não é mais réu, a partir da morte de Jesus, você não é mais réu do pecado. Seu pecado foi perdoado. Os recentes, os antigos, foi isso que Jesus veio fazer. Mesmo que você não sinta-se assim, não se sinta perdoado, na cruz você foi perdoado por Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus ficou próximo de novo, porque Jesus, de uma vez, liquidou o nosso pecado, as nossas dívidas. E ele continua, porque por meio de Cristo Jesus, quer dizer, não é por meio do seu esforço, por meio das coisas que você tenta fazer, de um sistema religioso, mas por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Vamos tentar entender isso. Parece complicado, mas não é. Espero que não seja. Paulo está falando o seguinte, que tem duas leis que regem o nosso mundinho e o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, a lei do pecado e da morte. Todos pecaram, portanto, todos estão condenados à morte. O salário do pecado é a morte. Essa é uma lei. E tem uma outra lei, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é a lei do Espírito e da vida, que foi isso que Jesus veio apresentar. A do pecado e da morte você conhece bem. Mesmo que quando você peque, você não morra literalmente, né? Você, imagina se fosse assim, né? Pecou, pum, morreu, literalmente. A gente não ia ter culto aqui hoje, não ia ter pastor, não ia ter ninguém, certo? Então, mas essa lei você conhece, porque assim, quantas vezes, num relacionamento, numa coisa, uma pessoa que você prejudicou, você matou um relacionamento. Quantas vezes morreu um relacionamento entre você e às vezes até com uma ex-mulher, um ex-marido, com um filho? Quantas vezes um relacionamento morreu por causa do pecado?
Quantas vezes você prejudicou alguém, ou você prejudicou a você mesmo e algo morreu em você? Então a gente sabe que o pecado traz a morte. De alguma forma, sempre você pecou, você acaba morrendo, matando alguma coisa. Às vezes você mata os seus sonhos com os seus pecados. Às vezes você se precipitou, você tomou uma atitude inconsequente e teve uma consequência na sua saúde para o resto da vida. Algo morreu em você. Então, isso a gente conhece. Isso acontece com a gente o tempo inteiro. Essa lei é a lei que nos regia quando Jesus chegou, a lei do pecado e da morte. Você peca, algo morre. Tá. Vamos expandir um pouco esse conceito para a gente entender. Vamos pensar na lei da gravidade. Todo mundo aqui está sujeito à lei da gravidade, sim ou não? Sim. Né? Se eu continuar andando aqui, eu caio ali embaixo, certo? Então, todos nós estamos sujeitos à lei da gravidade. Eu não sei se tem alguém aqui que consegue flutuar ou voar. Tem alguém? Pode levantar a mão, a gente vai pedir uma demonstração, obviamente. Não tem? Então, ninguém aqui consegue voar, certo? Mas quando você entra num avião, você não acaba voando, você entra no avião aqui, você decola, daqui a pouco você está por cima das nuvens, indo para São Paulo, ou seja, para onde for, você está voando dentro de um avião. Minha pergunta parece bobo, parece que eu não estou sabendo o que eu estou falando, mas eu estou, eu acho. Minha pergunta para você, quando você está dentro do avião, parou de funcionar a lei da gravidade sobre você? Sim ou não? Não. O que acontece na hora que você está dentro do avião é que uma outra lei maior está fazendo efeito, que é a lei da propulsão a jato. Por causa da lei da propulsão a jato, você está voando. Mas a lei da gravidade ainda está ali. Então, uma lei ficou sujeita à outra. Ok? Você ainda é sujeito à lei da gravidade, mas naquele momento, uma outra lei está tendo efeito sobre você. Paulo está dizendo que o princípio do pecado e da morte, ele não vai embora. Não é que ele deixa de existir, mas que em Cristo um novo princípio se sobrepõe à lei do pecado e da morte, que permite que a gente possa voar, viver acima e não mais sujeitos aos princípios do pecado e da morte. Esse é o princípio que Jesus veio anunciar, o perdão e a graça. Você não está mais sujeito à lei do pecado e da morte. Ela não foi embora, mas um outro princípio se sobrepõe àquele. E você pode viver de uma maneira diferente. A mesma coisa que Jesus veio fazer, nos reconciliando com Deus, acontece nos seus relacionamentos. Quando Jesus veio, morreu por mim e por você, Jesus disse o seguinte, que a gente precisava se arrepender dos nossos pecados. Então não é assim no seu relacionamento? Quando você brigou com alguém aqui já brigou com a esposa? Não precisa levantar a mão, senão eu tenho que ser o primeiro. Você brigou com a sua esposa? Se você não tiver uma atitude de arrependimento, vai ser difícil restabelecer o amor, ou a confiança. Se você não pedir perdão quando você passou dos limites, e se a outra pessoa também não tiver um pouco de graça e de receber esse pedido de perdão, você nunca vai resolver a questão. Então é a mesma coisa em relação a Deus. A mesma coisa. Quando você tem a consciência de que Jesus veio trazendo um novo princípio, Jesus morreu pelo seu e o meu pecado, o que eu posso fazer? Eu me arrepender dos meus pecados recentes, do passado, falar, oh, Deus, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero uma nova chance. Quero a sua graça, esse seu amor, para que eu possa experimentar esse novo princípio, viver nesse novo princípio. Então, quando você faz isso com sinceridade de coração, Deus te recebe na família. Bom, seguindo o que Paulo diz aqui, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, aquele looping de ficar repetindo o pecado e errando e desobedecendo a lei, porque aquilo que a lei não conseguiu resolver, lembra semana passada, quando a gente falou daquela mulher, ou de tantas outras situações,
A lei não conseguia resolver aquele problema. A lei não tinha forças para resolver aquele problema. Pela lei, aquela mulher já estava condenada. Todas aquelas outras pessoas que a gente simbolizou ali já estariam condenadas, todos nós já estaríamos condenados. Então, aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus o fez. Foi uma atitude que começou de Deus para com a gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele colocasse a sua fé e a sua confiança tivesse vida eterna. Amém? Foi isso que Jesus veio fazer. E como que Deus fez isso? Através de Jesus. Então Jesus chegou e falou, ó, gente, tá vendo essas leis aqui, ó? Agora não são mais essas, tem novas leis. Não foi isso que Jesus fez. Ele não veio trazer novas leis. Jesus veio trazer um novo sistema. Porque a partir da confiança em Jesus, quando você crê em Jesus, algo muda, porque o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. É isso que Paulo continua falando. Ele fala assim, o que a lei foi incapaz de fazer, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, me desculpa, como oferta pelo pecado. Não apenas dos judeus, mas de toda a humanidade. Enquanto você tentava vencer o pecado pelo seu esforço, você não conseguia. Quando Jesus veio, quando Deus fez o que Ele fez, assim você pode ficar livre do seu pecado. E assim, o que Ele fez? E assim, Deus condenou o pecado na carne. Olha que interessante esse versículo. Você já deve ter lido, mas talvez você nunca tenha prestado atenção. Deus condenou quem? Você ou o pecado? Deus, quem Deus condenou? O pecado. Jesus não veio para condenar você. Deus condenou o pecado. O seu pecado é que foi condenado na morte. A fim de que as justas exigências da lei, quer dizer, o que são essas justas exigências? Tem razão, você tem que honrar o pai. É verdade, você tem que se relacionar bem com todo mundo. É verdade que você tem que fazer o bem. Essas leis são justas. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, através de Jesus. Então, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e Ele passa a viver em você, você passa a ser dirigido por um novo princípio, como a lei da gravidade e a lei da propulsão a jato que eu expliquei. Quando Jesus passa a viver, o Espírito de Deus, Jesus passa a viver dentro de você, é esse novo princípio que rege. Então, assim, eu não tenho que obedecer, eu obedeço porque eu sou outra pessoa. Eu não tenho que honrar meu pai, minha mãe, eu honro porque eu sou diferente. Isso passa a ser natural para mim. É um novo princípio que está regendo. Aí Paulo faz uma explanação detalhada aí sobre, nos versículos seguintes, sobre os desejos da carne, os desejos do espírito. Eu sugiro que você leia na sua casa, mas para a gente continuar nesse ponto aqui, Paulo diz assim, que nem todo mundo, de todas as religiões, nem todo mundo é filho de Deus. Paulo diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos, de todas as religiões, inclusive os cristãos, todos são criaturas de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são regidos pelo Espírito de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, para novamente temer, como a lei fazia, mas vocês receberam um espírito que os adota como filhos. Filhos. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer, agora a coisa mudou completamente. Quando a gente entende isso, quando a gente dá o passo do arrependimento, do pedido de perdão, quando a gente se reconcilia com Deus, quando a gente coloca a nossa fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, a Bíblia está nos ensinando, o apóstolo Paulo está nos ensinando que esse espírito de vida passa a viver dentro de nós. Então não é uma coisa externa,
é de dentro para fora. Por isso que a mudança acontece, porque ela vem de dentro para fora. Obviamente que você deve estar curioso por que essa mesa está aqui. Eu vou tentar dar um exemplo para ajudá-los a entender isso. Vamos dizer que esse aqui sou eu, feinho, mal feito, mal terminado. Isso aqui é o amor de Deus para comigo. O que acontece comigo e com você? Quando as coisas vão bem na nossa vida, a gente se sente assim, próximo de Deus, do amor de Deus. Nossa, Deus é lindo. Ai, que lindo. Eu chego na igreja, levanto a mão, canto, está tudo lindo na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Você até capaz de falar de Jesus para alguém, quando as coisas estão muito bem, né? Porque você se sente amado. Aí a vida te dá um tropeço, te dá um susto, a sua saúde vai embora, o seu relacionamento acaba, algo acontece, você já sente que Deus ficou longe de você, está distante de você. E aí você já nem acredita mais, né? Será que Deus existe mesmo? Você já começa a colocar tudo em dúvida. Porque quando as coisas vão bem, você se sente amado. Quando as coisas não vão bem, você não se sente amado. E parece que você está longe de Deus. E aí quando você está longe de Deus, você fica desapontado com Deus, você acha que a culpa é de Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha saúde? Por que Deus permitiu que eu perdesse aquele emprego, tivesse que declarar falência? Por que Deus permitiu? E só tem uma coisa pior do que ficar desapontado com Deus, é ficar desapontado sem Deus. Só tem uma coisa pior do que você ficar desapontado com Deus, é ficar desapontado sem Deus. Então o que você pensa? Você pensa que para você se aproximar de Deus novamente, você precisa voltar a cumprir leis, etc., e religiosidade, e isso e aquilo, para você poder se sentir próximo de Deus de novo. Mas aí o que acontece? Você não consegue cumprir, você tropeça e se afasta de Deus novamente. Da perspectiva de Deus, ao enviar Jesus, ele mudou esse princípio. Olha lá o que diz o versículo 35. Deus está falando, através do apóstolo Paulo, que quando Jesus veio, a gente se uniu de uma forma a esse amor, que nada pode nos separar do amor de Deus. É isso que ele fala no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Uma vez que você conheceu esse amor, uma vez que você se arrependeu, pediu perdão do seu pecado, uma vez que você recebeu essa nova vida dentro do seu coração, que esse novo princípio passou a reger a sua vida, não tem como mais você separar desse amor. O versículo diz, será que a tribulação vai nos separar? Será que a angústia, aqueles dias que eu estou angustiado, será que a angústia vai ser, será que a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, o que vai nos separar? Nada. Então, eu trouxe uma cola aqui, ó, para a gente colar isso aqui, ó, para que a gente nunca mais se sinta separado desse amor. Vai demorar um pouquinho para essa cola colar? Então vamos fazer o seguinte. Aqueles pregos que transpassaram Jesus, eles chegaram até mim e até você. Aqueles pregos que pregaram na mão de Jesus, atravessaram Jesus e chegaram até a mim e a você. Por isso que Paulo diz assim, eu estou certo de que não tem nada que possa separar-nos do amor de Deus. Vamos colocar mais aqui, ó. Estou bom nisso ainda. Paulo diz assim, pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode crer nisso? Amém? Vamos colocar mais um prego aqui, ó. Amém? Nada pode me separar mais.
Eu vou enfrentar lutas, você vai enfrentar lutas, a gente vai enfrentar. Mas Deus não vai te deixar. Jesus vai estar com você, o amor de Deus está com você. E quer saber mais? Vamos garantir esse negócio aqui, ó. Vamos, né? Deixar um negócio bem feitinho mesmo, ó. Porque aí, ó, é até uma nova aparência. Você não sabe mais, chega uma hora que você não sabe mais o que é um, o que é outro. A gente se torna um com Cristo. Amém? Você passa a viver a vida de Cristo. Você passa a ser regido por um novo princípio. Princípio do Espírito e da vida. Aquele princípio vivendo em você, esse princípio vivendo em você, ele diz ao seu coração e ao meu coração, o caminho não é esse. Você sente, você tem a direita, você tem a esquerda, não estou falando de política, você tem escolhas, você tem a direita, você tem a esquerda, você tem um desafio, vou por ali, eu vou por aqui. Aquele espírito dentro de você sinaliza para você claramente, eu acredito que muita gente aqui já teve essa experiência. Sabe, quando você está numa dúvida, sabe, de voltar num vício, alguma coisa assim, aquele espírito vai gritar dentro de você. Quando você tiver com aquele desejo de pecar, aquele espírito vai gritar dentro de você. Você pode até pecar, não é que você não vai pecar mais. Mas se você deixar aquele espírito reger você está sujeito a essa nova lei. Dá para entender? Dá para entender? Então, meus queridos, se alguém aqui ainda não experimentou esse novo princípio habitando dentro do seu coração, hoje é o dia de você fazer essa oração. Você pode estar aqui na igreja há 5 anos, você pode estar em igrejas há 10 anos, 20 anos, e talvez nunca tenha entendido isso. Talvez você esteja lutando até hoje contra o pecado, achando que a lei vai te obedecer isso, cumprir regras, vai te livrar do pecado. Pode ser que isso esteja acontecendo com você, mesmo que você já frequente igreja há 20 anos. Talvez você nunca tenha entendido esse princípio. Então, se você nunca entendeu esse princípio, não vá embora daqui sem fazer essa oração que nós vamos fazer juntos aqui. Sabe? Para que você nunca mais se esqueça de que Deus o ama incondicionalmente. Quando você peca, Deus te ama. Quando você acerta, Deus te ama. Você é filho. Você não é mais criatura, você é filho. Caramba, meu filho erra. Você acha que eu não estou pronto para perdoar o erro do meu filho? Quando ele insiste no erro, às vezes eu preciso discipliná-lo, mas é tudo baseado no amor. É assim que Deus trata comigo e com você. É esse novo princípio que Jesus veio nos ensinar. Então eu quero orar com todos vocês, todos vocês. Eu peço que você abaixe a sua cabeça e faça essa oração junto comigo no seu pensamento, em voz alta, do jeito que você quiser. Deus, eu quero me apresentar para você. Sem máscaras, sem mentiras, com sinceridade de coração. Deus, eu reconheço que sou um pecador. Eu tenho tentado acertar, mas eu não consigo. Eu estou a ponto de desistir. Deus, hoje eu entendi que por mim mesmo eu nunca vou conseguir. Eu estou assumindo a minha incapacidade para poder experimentar essa vida no Espírito. Por isso, de todo o meu coração, e pelo poder estabelecido na morte e ressurreição de Jesus Cristo, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo de todos eles e nunca mais quero repeti-los. Eu recebo Jesus como meu Salvador e como Senhor da minha vida. Eu quero receber esse espírito de vida que me livra da morte e do pecado.
E eu selo a minha oração no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Deus, que o Senhor se manifeste a cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Aqueles que mais tarde vão estar assistindo essa mensagem numa rede social, num computador. Que o Senhor manifeste esse teu amor, Deus, que testifica no nosso coração que nós somos teus filhos e não mais criaturas, nós somos teus filhos. E que a gente entenda isso profundamente, Pai, e que a gente possa confiar nesse amor, mesmo quando a vida está difícil, mesmo quando as necessidades estão batendo na nossa porta, mesmo quando a saúde foi embora, que a gente não se esqueça que Jesus habita nos nossos corações e por isso nós somos filhos do Senhor. Que o nosso espírito testifique junto com o Espírito de Jesus Cristo, que nós somos filhos, e que nunca mais, Senhor Deus, nunca mais, nada, nem morte, nem aflição, nem tribulação, nada possa nos separar desse amor infinito que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus Cristo, com o coração agradecido, é que nós oramos. Amém.